E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho Czar Acidental, A Vida e as Mentiras de Vladimir Putin, escrito por Andrew S. Weiss e ilustrado por Brian Box Brown. Box Brown que já é mais ou menos conhecido do público brasileiro. A Mino lançou Tetris, lançou Cannabis e lançou a biografia do André o Gigante. Quem conhece, né, o trabalho do Box Brown já sabe o que esperar, mas quem não conhece, se você nunca tinha ouvido falar do cara, vamos lá. Isso aqui é um trabalho jornalístico e historiográfico sobre a figura do Vladimir Putin, evidentemente, e um recorte assim que começa desde antes do nascimento dele, até eventos recentes aí, como o conflito com a Ucrânia. Nesse sentido, se você tem problemas com esse tipo de traço cartunesco para dar suporte para esse texto, ok, já fuja, tá? Da minha parte, eu acho que funciona muito bem, porque essa é uma obra de introdução. Ele condensa aqui em poucas páginas algo que é assim bem complexo mesmo, traz uma tonelada de detalhes, e eu acho que aqui os desenhos do Box Brown eles ajudam bastante a imergir nessa história e acaba tornando de fato a leitura assim bastante fluida mesmo, né? A gente tem uma experiência diferente do que simplesmente ler o texto, obviamente, né? Porque essa é a razão de ser de um quadrinho. E o Andrew S. Weiss, ele é um cara com extensas credenciais para falar do assunto. Ele foi consultor de assuntos sobre a Rússia na Casa Branca. Então, obviamente, é uma autoridade para falar disso, tá? E o senso de oportunidade da editora lançar isso agora, né, tão rápido aqui no Brasil, afinal de contas, a gente tem um pós-fácil de março de 2022. É fantástico, palmas para a editora, porque realmente o volume ele teria que ser lançado rápido mesmo, porque como se trata de algo que a qualquer momento pode acontecer um capítulo novo que vai tornar isso incompleto, né? Nada melhor do que tê-lo disponível rápido aqui para quem está interessado ou interessada nesse assunto, tá? E conforme eu falei, trata-se de algo para você conhecer o assunto, né? Saber como um membro inexpressivo da KGB acabou ascendendo ao cargo máximo do seu país aí. E o texto ele traz realmente muitos detalhes interessantes, ele traz aí um panorama bem geralzão, não apenas, né, sobre como era a Rússia no momento em que o Putin ele entra para a KGB e tudo mais, mas também no momento em que a União Soviética colapsa e nós temos aí uma nova configuração, uma Rússia tentando aí se inserir no mundo globalizado, e a gente sabe que não deu muito certo, né? A gente sabe que o país enfrenta inúmeros problemas que não vale a pena falar aqui, tá? Mas vamos lá. Com tudo isso, a gente tem que falar que você tem muita informação, é legal. Quem gosta de trabalhos de cunho historiográfico jornalístico em quadrinhos, tem aqui um material dos mais interessantes. Porém, não isento de problemas, na minha humilde opinião. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre determinadas informações e nem vou atrás de determinadas informações aqui para contestar ou não. Porém, eu vou falar a impressão que eu tive ao ler isso aqui. Eu acho que a narrativa ela descamba para um maniqueísmo em determinados momentos que me parece até um tanto ingênuo que alguém aqui mais esclarecido leia isso e não perceba esse tipo de inclinação um pouco tendenciosa do seu autor. É óbvio que a gente está falando de um cara que entende do assunto, mas em determinados momentos ele parece muito preocupado em apontar defeitos assim e isentar, no caso, a sua própria pátria, tá? E não que houvesse o espaço para que fosse discutida a política externa norte-americana aqui, nem nada disso. Mas algumas frases, algumas entrelinhas, elas
elas dão a entender que muito do que aconteceu de ruim nos Estados Unidos foi motivado por coisas que aconteceram na Rússia e tal, ou coisas deliberadamente provocadas pelo Kremlin. E enfim, isso acaba um pouco enfraquecendo a obra, tá? Não tem como a gente deixar de observar isso. E esse maniqueísmo também fica muito claro também, né? Sendo o autor norte-americano, no caso, esse maniqueísmo fica muito claro quando ele vai falar das revoluções que chacoalharam a Rússia, mesmo a revelia do Putin e tudo mais. A forma como ele aborda esse tipo de assunto, sendo ele norte-americano, ela soa assim tão assim convenientemente esquecendo-se o que os Estados Unidos já fizeram pelo mundo também, tá? E não dizendo com isso que a Rússia está certa, sabe? Que isso não deveriam ser discutidos os expedientes nada éticos da gestão Putin. Claro que devem ser discutidos, né? O problema é que, da forma como isso foi escrito, parece-me que tentou-se passar um verniz assim muito... eu diria que muito inconveniente ao próprio país do autor. Tá? E isso realmente, numa leitura mais atenta, não tem como a gente deixar de notar. Enfim, de qualquer forma, tá, do ponto de vista trazer detalhes aí sobre um assunto que não é assim de muito conhecimento, de amplo conhecimento das pessoas. Quem tem vontade de saber mais, aqui tem um volume interessante também, mas é bom ler com esse pé atrás, né? Pensar, né, sobre essas entrelinhas que o texto deixa aí para nós, tá? Se você consegue passar por cima disso e ficar somente nos detalhes que realmente são interessantes e prestar atenção a algumas coisas que você pode procurar pesquisar em outras fontes depois, eu acho que é super válido. Então, fica aí a recomendação para quem gosta desse tipo de trabalho biográfico em quadrinhos. Czar Acidental, A Vida e as Mentiras de Vladimir Putin, da Conrad. O link para compra está aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Se você quiser ajudar a gente, compra pelo nosso link, por favor. E falando em ajudar a gente, por favor, comenta, compartilha, dá um like aí no vídeo se não fez no começo, também se inscreve no canal, ativa o sininho. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá, tem um programa de recompensas para apoiadores que é muito legal. E é isso. Boa leitura.